O enigma de Machu Picchu. Teoria de geólogo gaúcho desvenda o mistério da cidade perdida e prova que os incas faziam suas construções sobre falhas geológicas, nas quais obtinham pedras quebradas para suas construções. As pedras de várias formas geométricas arranjadas com precisão nas construções da cidade perdida de Machu Picchu, no Peru, sempre foram um mistério. Desde que o explorador norte-americano Hiram Bingham descobriu o local, em 1911, se indagava quais seriam os motivos dos incas terem feito uma construção grandiosa em um ponto tão alto e isolado. A resposta veio agora com uma tese do geólogo gaúcho Roaldo Menegatti, professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Menegatti, que estuda Machu Picchu desde 1999, chegou à conclusão de que a cidade não foi fruto de um capricho civilizatório, mas de uma oportunidade geológica. Segundo ele, falhas rochosas na crista montanhosa propiciaram um local seguro e abastecido de água e garantiram as pedras necessárias para a construção. Os incas foram a única civilização que domesticou montanhas, afirma o geólogo. Eles foram capazes de encontrar janelas de habitabilidade humana no inóspito mundo andino. Os incas foram a única civilização antiga que domesticou montanhas. Roaldo Menegatti, geólogo da UFRGS. Crédito divulgação. Diferentemente do que se pensava, Menegatti prova que as pedras não foram levadas até o alto da montanha e nem cortadas pelos incas, mas obtidas na própria falha geológica. As fraturas que se cruzam no topo da montanha e formam um X também ocorrem em um nível mineral. É como um pacote fechado de bolachas em que as bolachas se quebram e ficam esmigalhadas na falha, explica. Diante disso, havia facilidade para extrair as pedras quebradas para erguer monumentos, muros e construir escadas. Os incas não precisaram cortar pedras para fazer suas edificações, mas apenas selecioná-las e poli-las para conseguir um encaixe perfeito. A falha geológica, além do mais, permitiu que a cidade fosse encravada na crosta montanhosa de maneira firme e segura. Os incas fugiam dos fundos de vale andinos, que eram proibitivos para a ocupação, diz. Imagens de satélite. Nos seus estudos, Menegatti mostrou que Machu Picchu não é uma exceção. Outras cidades como Ollantaytambo, Pisaco e Cusco seguiram a mesma estratégia de construção e foram erguidas sobre rochas fraturadas, num cruzamento de falhas geológicas. Para concluir seus estudos, o geólogo fez 4 expedições para o Peru e teve apoio de cientistas locais. Analisando imagens de satélite, comprovou que a direção das paredes e das escadarias da cidade, situada a 2,43 mil metros de altitude, coincidiam com as linhas das falhas geológicas. Em setembro, ele apresentou seu trabalho no Congresso de Geological Society of America GSA, e, entre 4.000 estudos, foi escolhido como um dos mais importantes. Sua tese já foi divulgada em 15 idiomas e publicada em revistas como Science e National Geographic. Por sua contribuição ao conhecimento da cultura inca, Menegatti recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Ada Biron, no Peru. Os incas eram mestres das pedras e sua civilização revela uma estratégia de sobrevivência nos Andes, conclui. A história de Machu Picchu inclui polêmicas sobre quem o descobriu, nem sempre agradáveis. Desde saqueadores inescrupulosos até exploradores e conflitos internacionais pelo material arqueológico. Tem de tudo. Conheça aqui os detalhes. Para começo de conversa, o correto seria dizer que Machu Picchu não foi descoberto porque os habitantes de Cusco sempre souberam da sua existência. Muito menos a cidade perdida dos Incas, como ficou popular. O marco histórico que se conhece como o descobrimento de Machu Picchu foi, na verdade, o valor ao se tornar público a nível internacional, através do trabalho do explorador americano Hiram Bingham em 1911. No entanto, 9 anos antes de Bingham, em 1902, o cusquenho Agustín Lizárraga, indicado como quem descobriu Machu Picchu realmente, deixou uma marca em uma das pedras como prova da sua visita. Lizárraga não viveu o suficiente para pedir o crédito do seu descobrimento. Morreu afogado no rio Vilcanota em 1912, um ano depois da chegada de Bingham. Outras pesquisas indicam que mais de 40 anos antes, um empresário alemão chamado Augusto Berns não apenas tinha chegado até Machu Picchu, senão que foi encarregado de saquear os tesouros com autorização de autoridades do governo peruano. Quem descobriu Machu Picchu? Hiram Bingham descobriu Machu Picchu diante do mundo em 1911.
Seu interesse científico e seu descobrimento contribuíram para o reconhecimento do valor histórico e arqueológico da cidadela. Em 1913, a edição de aniversário da revista National Geographic foi dedicada completamente à cidade de Machu Picchu. Agustín Lizárraga encontrou Machu Picchu em 1902 e deixou uma marca escrevendo seu nome e o ano em uma das paredes feito de pedras do Templo das Três Janelas. Nos primeiros diários de Bingham, ele deu crédito ao agricultor peruano Agustín Lizárraga pelo descobrimento da cidade sagrada, mas nas edições do seu livro A Cidade Perdida dos Incas omitiu esse detalhe e ficou com todo o mérito de ter sido quem descobriu Machu Picchu. Augusto Benz explorou a zona de Machu Picchu em 1867. Mapas da época provam que esse aventureiro alemão conheceu o Império Inca. Entretanto, não se interessou ficar com crédito disso, já que, de acordo com os historiadores, também tinha saqueado seus tesouros. Continua sendo um mistério as crônicas hispano-americanas que escrevem a realidade que Machu Picchu tinham sido habitadas por algumas famílias da região, pelo que o mito do descobrimento fica inválido. Ninguém descobriu a cidade porque ela sempre esteve lá para os habitantes. A luta pelas peças arqueológicas como descobridor de Machu Picchu em 1911, Hiram Bingham fez mais 2 viagens no Peru. Em 1912, a expedição foi financiada pela Universidade de Yale National Geographic Society. Em 1915 Bingham explorou o Vale Sagrado e o Caminho Inca. Em 1912 foi autorizado ao explorador exportar peças arqueológicas para Estados Unidos por um máximo de 18 meses. O Estado peruano estava com o direito de exigir a devolução das peças depois desse tempo. 2 anos depois, 1916, foi autorizado a Universidade de Yale e a National Geographic Society a exportar mais material para estudo, também com 18 meses de prazo para devolução. No ano 1918, o Peru começou o processo para solicitar a devolução das peças. Yale pediu mais prazo para continuar o estudo dos objetos, porém as peças não foram devolvidas no século XX. Foi até 2011, 100 anos depois do descobrimento de Bingham, que a universidade finalmente retornou os materiais arqueológicos para o Peru, após um largo e complexo processo judicial. Hoje, as quase 5.000 peças devolvidas podem ser visitadas no Museu Casa Concha de Cusco, onde encontram com boa proteção dos habitantes. Além disso tudo, atualmente o Machu Picchu é uma das 7 maravilhas do mundo moderno desde o ano 2007. Em 1983, a cidade Inca foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Na sua próxima visita à cidade de Cusco, não deixe de visitar esse museu. Sabendo a história por trás dos objetos, com certeza você aproveitará muito mais.